Para fabricar uma vacina, primeiro os antigénios da vacina têm de ser selecionados com base no tipo de micróbios, bactérias ou vírus para a imunização que se procura. O antigénio da vacina é normalmente composto por micróbios completos, mortos ou atenuados, ou de um fragmento desses micróbios, por exemplo, uma parte da parede da célula da bactéria, uma toxina inativa, etc. Por vezes, um antigénio produzido através de processos genéticos tem características similares ao antigénio do micróbio. O antigénio escolhido para a vacinação deve ser imunogénico, ou seja, pode despoletar uma reação imunitária, mas não é de todo perigoso e não causa a doença. A vacinação consiste em introduzir o antigénio da vacina, normalmente através de uma injeção no organismo da pessoa a proteger. O antigénio da vacina é apresentado em pequenas quantidades na dose da vacina, numa forma purificada, diluído num líquido estéril e, por vezes, combinado com adjuvantes que vão estimular a reação imunitária. Uma vez injetado, o antigénio da vacina passa para os nódulos linfáticos mais próximos do local da injeção, onde encontra células do sistema imunitário. O antigénio da vacina é reconhecido pelas células do sistema imunitário como um elemento estranho ao organismo. As primeiras células imunitárias que o antigénio da vacina encontra são os macrófagos, células especializadas em limpeza, com a capacidade de fagocitar, ou seja, engolir os intrusos e depois destruí-los. O macrófago apresenta então o antigénio a outras células do sistema imunitário, os linfócitos, e comunica com eles. Quando os primeiros linfócitos são ativados através da apresentação do antigénio pelos macrófagos, estes multiplicam-se abundantemente e formam um clone de linfócitos, todos idênticos e capazes de produzir o mesmo anticorpo. O clone torna-se na fábrica que vai produzir o anticorpo específico para o antigénio em quantidades enormes. O clone também é o centro da memória imunitária. Quando o intruso é eliminado, torna-se latente, mas pronto para reativar se o mesmo intruso reaparecer. Os anticorpos são moléculas em forma de Y. Uma característica especial deles é o facto de serem feitos à medida para se adaptarem especificamente a um antigénio. A cada antigénio corresponde um tipo particular de anticorpo, do mesmo modo que para cada fechadura corresponde uma chave. Quando o anticorpo encontra o seu antigénio, une-se a ele com firmeza e forma um complexo antigénio-anticorpo rapidamente eliminado pelo organismo. Depois da vacinação, a resposta imunitária é equivalente à provocada por um micróbio. Os anticorpos dirigidos para o antigénio da vacina espalham-se por todo o organismo. O antigénio é rapidamente eliminado, mas no fim fica presente uma pequena quantidade de anticorpos sentinela, prontos para interceptar qualquer micróbio que apresente este antigénio, e um clone de linfócitos que atua como memória para o antigénio. O organismo está agora imunizado. O processo de imunização induzido por um encontro inicial com o antigénio, quer seja uma vacina ou o antigénio do micróbio, por norma demora 10 a 20 dias, o tempo necessário para os linfócitos se multiplicarem e para se produzirem anticorpos em quantidade. Por outro lado, quando há um contacto posterior com o mesmo antigénio, a reativação do clone de linfócitos e a produção de anticorpos é bem mais rápida. O nível de anticorpos residual também é bastante mais elevado. Este fenómeno é explorado pela vacinação. Na verdade, um certo número de reforços em alturas diferentes fornece uma proteção superior do que apenas uma só injeção. Quando o indivíduo está exposto às bactérias, por exemplo, se não estiver imunizado, a reação imunitária só será efetiva cerca de 10 dias depois. Tempo suficiente para a bactéria se desenvolver e causar uma doença grave. Se o indivíduo foi vacinado contra a bactéria, os anticorpos presentes no sangue vão interromper a multiplicação da bactéria. A rápida reativação do clone de memória dos linfócitos irá reduzir consideravelmente o período anterior à produção massiva de anticorpos. No total, a bactéria será eliminada rapidamente, sem causar a doença nem as complicações que poderia causar numa pessoa não vacinada. A vacinação é um método preventivo que, de certo modo, educa o sistema imunitário para este responder rápida e eficazmente em caso de infecção. Como é óbvio, pressupõe que o sistema imunitário do indivíduo está normal, o que explica porque a vacinação é menos eficaz num bebê muito pequeno e numa pessoa idosa que tem um sistema imunitário menos eficaz.
E, claro, em todas as situações de deficiência imunitária, SIDA, transplantados, etc. A qualidade da proteção fornecida pela vacinação também depende em grande parte do cumprimento do número de injeções recomendadas e do cumprimento do espaço temporal entre elas.